Senhor, que esse necessita de ser abençoado aleluia, por ti, através de nós, aleluia, e também se interagir como Salvador. Ser conosco, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu estou vendo ali o Miguel, né? Miguel, filho, vem aqui, Miguel, dar uma saudação para a gente, você. E Jaqueline, eu conheço a Giovana, eu queria conhecer as outras duas. Quem é as duas, Jaqueline? João Vitor, nome forte. Nós tínhamos o João Vitor, que é o filho de Ezequiel, né? Nome bem forte. João Vitor, faz assim. Quantos anos ele tem? Desse tamanho pequeno. Amém, mas tá bom. O presidente da Assembleia de Deus do Brasil, irmão, tem 1,51 m. E ele foi o maior líder pentecostal dos últimos 100 anos. Ele tem 1,51 m. E ele fala que sabedoria e um grande homem, a gente se mede daqui para cima. Ele fala. É daqui para cima, é o cérebro. Né? Vem cá, Miguel. Fala, Jesus. Aleluia. Então, você vai Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Bom é estar na presença do Senhor, render graça, louvor ao nosso Deus, que é digno de louvor, de honra, de glória. Aleluia. E tem uma promessa para mim e para a tua vida. As portas do inferno não há de prevalecer contra a igreja. A igreja é eu e você, unidos, aleluia, na causa do Senhor Jesus. Amém? Eu louvo a Deus pelos louvores que já foram entoados. Bom é nós muitas das vezes sentir esse clima, esse calor, louvado seja Deus, porque tem momentos que nós estamos em casa, irmão, o nosso coração está fervendo para chegar a hora do culto, para nós estarmos juntos e reunidos, aleluia. Louvado seja Deus. Nos mudamos há pouco tempo, glória a Jesus, e estamos visitando. Tem que espiar a terra, irmão, tem que conhecer, aleluia. Às vezes a primeira impressão não pode ficar. Eu tenho que me aproximar mais. Às vezes nós viemos olhando, puxa vida, olhei para o irmão, mas eu me aproximei mais do irmão. Eu comecei a conhecer melhor o irmão. Aquela impressão foi embora. Algumas coisas têm que sair, vai embora, para as coisas novas chegar na nossa vida. Glória ao nome do Senhor, porque Jesus é o mesmo e não mudou. Ele permanece para sempre. E louvado seja Deus. Em casa, eu falei, Senhor, semana passada eu vou na tua casa, me dá uma direção, fala comigo. E viemos no culto de ensino. Coisa boa é aprender com Jesus, irmão. Aleluia. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aleluia. Vim ouvir a palavra de Jesus, é bom demais, irmão. Deus deu 2 ouvidos e uma boca só, e às vezes essa boquinha é terrível. A língua está presa lá dentro, mas ela quer falar. Mas melhor é ouvir. E eu ouvi uma boa palavra, fui para casa, transmiti à esposa, foi bem, o culto foi bem, ouvi, papai, foi boa, louvor também, glória a Jesus. Isso é bom, nós absorver, aleluia, os nutrientes e levar lá para casa. Enquanto não pode vir, nós traz e leva a bênção. Então eu louvo o nome de Jesus, irmãos, porque por essa palavra ele nos orienta. Romanos 12:12, para uma breve meditação, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração, igreja. Tem momentos que estamos cansados, estamos abatidos, o homem interior se corrompe, mas o interior se renova. Aos pés de Jesus Cristo ele se renova, porque nos cansamos, nos abatemos pelas situações, pelo dia a dia que enfrentamos. Muitas vezes estamos cansados, não há palavras, não há muitas das vezes ânimo, não há força. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, a palavra diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. O Senhor nos visita com a sua presença, nos dá graça, não sai palavra, mas sai lágrima dos olhos, sai gemido, orienta na baia, que só o Espírito Santo pode interpretar nessa noite. E muitas das vezes eu digo, Senhor, eu estou cansado, a minha alma está abatida, mas eu quero dizer uma coisa:
O Senhor diz: meu filho, caminha, persevera, anda, levanta a cabeça, canta um hino de louvor ao meu nome. E esse hino, quando vem de dentro, ele vem, aleluia, glória a Deus, de uma presença que é superior a qualquer outra. É como rios de água viva que salta para a vida eterna. Fica mais gostoso louvar Jesus na prova. Fica mais gostoso dar glória a Deus quando as portas estão fechadas. Porque tudo parece contrário quando você dá um glória. O primeiro parece que não aconteceu nada, mas o segundo você sente, o terceiro ele te abraça e você sente a presença de Jesus. Aleluia! Oh, Glória a Deus! vale a pena nós deixar as nossas casas e vir para esta casa que é a casa do socorro, a casa do aflito, a casa dominical, onde ele diz que os ouvidos estão atentos para ouvir a oração desse lugar. Os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir a oração deste lugar, igreja. Nós precisamos se apresentar com rogos, com pranto, com lágrimas, na fã que ama de que há na presença daquele que tudo pode. Meus irmãos, Deus abençoe em Cristo Jesus. Que nós não venhamos deixar de bater na porta. Ore pela minha vida, pela vida da minha esposa, do meu filho, porque eu preciso comunicar necessidade ao santo. Se eu bater na porta, e se o pastor me ajudar a bater na porta, estão batendo de novo. Socorre Miguel, Jesus. Socorre a esposa dele. Aí o tocador diz também: socorre Miguel, Jesus. Aí o segundo oração se junta: socorre ele, Jesus. Ele clama da sua. Começa a bater na porta pela casa do perdão. Começa a bater nessa porta porque ele está pronto a atender. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Maravilhoso, Oh, glória, aleluia! maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Veja aquele Aleluia! maravilhoso, é muito glorioso. Glória a Deus, aleluia! É Cristo que vive em mim. Aleluia, Jesus! Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu vou compartilhar com a igreja apenas um versículo que encontra-se no livro de Tiago, o capítulo 4 e o versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Irmãos, todos os dias Satanás ele se levanta contra a minha e contra a sua vida. É todos os dias, irmãos. Nós não podemos nos iludir, porque hoje Satanás se levantou contra nós e nós pisamos na cabeça da serpente, vencemos a tribulação, que Satanás ele vai desistir. O intuito de Satanás, irmãos, é nos tirar da presença de Deus. Este é o maior intuito dele, porque a partir do momento que nós não estamos na presença do Senhor, nós estamos vulneráveis, nós estamos desprotegidos. Satanás, ele não apenas quer nos tirar de dentro da igreja, porque o fato de estarmos dentro da igreja não significa que estamos na presença do Senhor. Ele quer nos tirar totalmente da proteção, debaixo das asas do Altíssimo. E ele não desiste, porque quando ele quer roubar a minha e a sua bênção, ele é persistente. Por que que eu e você vamos desistir facilmente? Na primeira luta, na primeira prova, nós já estamos desistindo. A primeira coisa que fazemos é querer sair de dentro da igreja como se as coisas fossem ficar melhor a partir do momento que nós saímos da presença do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos aprender na noite de hoje que quando Satanás ele se levanta contra mim e contra você, independente de que área que seja, em que situação que seja, nós precisamos nos apegar cada vez mais com Jesus, que é a nossa rocha. Sabe por quê? Porque a palavra do
Senhor ela não mente. E a palavra do Senhor ela está dizendo que a partir do momento que nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Porque quando nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, quando Satanás ele olha para mim e para você, ele vê o brilho do Espírito Santo. Quando ele olha para mim e para você, ele vê que nós levamos conosco a presença de Deus. Então ele olha para você e fala: contra ela eu não posso, porque ela é uma mulher de Deus. Contra ele eu não posso, porque ele é ungido por Deus. Glória a Deus. Precisamos nos apegar com Cristo, que é a nossa rocha. Porque se nós estivermos sujeitos, debaixo da vontade de Deus, quando Satanás se levantar contra mim e contra você, ele vai bater na porta e ele vai voltar para trás, ele vai desistir. A Bíblia diz que ele desiste, e ele desiste mesmo. Portanto, nós precisamos nos sujeitar à vontade do Pai. Nós precisamos estar na presença dele, resistir ao diabo. Sim, irmãos, nós precisamos resistir a ele, porque ele vai desistir. Ele vai largar o seu casamento, ele vai largar suas finanças, ele vai largar sua vida espiritual, ele vai largar o seu lar, e nós vamos cantar o hino da vitória. Aleluia! Glória a Deus! Mas ele é o derrotado. Glória a Deus! Nós não somos derrotados, porque em Cristo Jesus a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Derrotado é o diabo. Então quando Satanás se levantar contra mim e contra você, irmão, se apegue com Cristo, porque eu tenho certeza que Satanás ele vai bater em retirada. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É muito bom ouvir, né? Coisa bonita, né? A gente vem para o culto, como a irmã Jaqueline falou também, o irmão Miguel. A gente vem no culto, irmão, ele estava falando que tem dia que a gente está com tanto gozo no coração, tanta alegria para vir no culto, que a gente vem no culto e não existe mais problema, né? Miguel disse. E a Jaqueline dizendo, né? A Jaqueline, que por mais que o inimigo tente, uma vez, porque ele tenta uma vez, aí você pensa que ele vai tentar de novo, ele vai tentar de novo. Ele não desiste, porque o trabalho dele é isso: matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele. O trabalho dele é esse. Então ele não desiste daquilo que ele faz: matar, roubar e destruir. Mas nós não podemos nunca tirar o pé do lugar do nosso socorro, da casa do Senhor. Amém, queridos? Eu quero que você abra a sua Bíblia, irmãos, no Evangelho segundo escreveu João. Eu estou vendo ali um moço que eu não sei quem ele é. Me ajuda aí, Isabel. É o Vitinho. Vitinho, quem é Vitinho? Fica de pé, Vitinho. Não podia ser Vitão? É o tamanho. Vitão, pronto, Vitão. Esses dois da frente aqui, o de óculos, como é seu nome, filho? É o Sérgio, meu primo. Sérgio, fica de pé, Sérgio. E o Thiago. Sérgio é um nome bíblico, viu? Você sabia disso? Sérgio é o nome bíblico. Sérgio foi um centurião que se converteu a Cristo. O nome do outro rapaz lá? Thiago. Tiago. Esse nome é bonito. Isso aí já pode preparar os documentos para ser consagrado. Se for, bem, tem que depois ver a agremiação, né? Isso é muito importante. A gente não vê a agremiação, acaba parando com isso. Bem, isso para capítulo 4 do Evangelho de João. Irmão, eu fiquei triste. Irmão, quem aqui come carne de boi? Levanta a mão. Carne vermelha. Come ovo. Quem come ovo, levanta a mão. Quem aqui come cabrito? Eu. Quem é que tem aquário em casa? Aquário de peixinho. Ô irmão, teve um irmão nosso que soltou os passarinhos do mar. Um coleirinha. Eu tinha um casal de coleirinha. A coleirinha fêmea vinha até na mão dele. Tinha um canário, porque um irmão falou que era pecado ter passarinho, porque os passarinhos estavam atrapalhando isso todo. Irmão, deixa eu ensinar isso aqui para todo mundo aprender. Porque eu estou tão triste até agora, porque eu amo passarinho. Mas se eu amo passarinho solto, mas se estiver dentro de casa, eu fico mais alegre ainda. Matar meu irmão de remorso. Aleluia. Hã? Vai matar meu irmão de remorso. Não fala que é teu irmão, não, que eu não falei que era ele. Você está entregando teu irmão? Ô irmão, fica quieto, você não viu o Miguel acabar de pregar? Para ficar quieto, dá vontade de falar, né? Pois é. Mas irmão, o irmão soltou os com o irmão, não faz isso não. Se o passarinho vive na gaiola, se soltar ele, você está matando ele. Não é isso, Marcos? Porque o passarinho, você soltou ele não sabe procurar comida e ele não sabe perceber uma coruja, por exemplo.
E a coruja é uma predadora de pássaros menores. A coruja mata rato de noite, mata passarinho menor, mata filhote de passarinho, invade uns dos outros. A coruja é isso aí. Eu tenho um sítio, o Fabrício foi lá comigo, nós vimos um esquilo, não é? Aquele esquilo daquele tamanho, uma coruja mata ele. Lá naquele sítio que eu tenho lá, Marcos, tem um falcão, não estou exagerando não, ele tem quase 1 metro de altura, quando ele está postado na árvore. Quando ele abre as asas, é um falcão incrível, gigantesco. Ele fica 5 horas da tarde de passar aquelas ararinhas, que eu esqueci o nome. Não, é um periquito, tem outro nome, desse tamanho. Mas eles passam em bando de 100 a 200. Eles passam, não é maritaca. Passa 50, depois passa 100 de uma vez. Primeiro passa em grupos pequenos, depois passa de monte. Quando passa um grupo grande, esse falcão levanta, um falcão. Gaviões tem lá também. Mas esse falcão levanta e ele sobe tão alto, é incrível ver aquilo. Quem passa a tarde lá no sítio vai ver, onde ele está fazendo a casa de recuperação. Ele sobe muito alto. E quando ele sobe, ele vem num voo rasante, ele consegue pegar um no bico e em cada garra pega um, e aí ele vai lá pousar no mesmo galho, levar comida para a prole dele. É incrível. Uma escola tremenda da natureza. Mas se a gente não puder ter um passarinho numa gaiola, então não pode comer ovo, porque a galinha que bota o ovo para a gente comer fica num cestinho de 20 por 50, a vida inteira só comendo ovo, só comendo ração e botando ovo. Então você não pode comer ovo. Não pode comer carne de boi, se não puder ter o passarinho na gaiola. Porque a carne do boi, você cria o boi fechado, num cercado, depois abre outro cercado, põe ele lá, depois dá sal e assim, depois mata, leva para o frigorífico, tira o couro. Não pode ter jaqueta de couro. Quem está usando sapato de couro? Não pode, é pecado também. Então, se não puder ter passarinho na gaiola, não pode ter sapato de couro, porque o couro é tirado do boi, não é verdade? Não pode ter botão também, porque o botão é feito do osso do boi. Não pode também usar um monte de coisa. Tem um monte de coisa que vem do sabão. Sabão é feito com gordura do boi, do osso do boi. Que é isso, irmão? E a Bíblia dá direito de você ter um passarinho em casa. Porque a Bíblia diz assim: Adão, tu dominarás sobre todos os animais, aves e bestas feras do campo. O domínio foi dado ao homem. Amém, querido? Me perguntaram, pastor, por que eu não tenho mais dinossauro? Porque o homem perdeu o controle. E para cumprir a palavra de Deus, então não tem mais. Mas já existiu. Existiu feras, bestas feras, a Bíblia fala. Mas Deus deu a Adão o controle. Quando Adão perdeu o controle, então Deus fez desaparecer também da face da terra. Quem entendeu, pastor, diga amém. Amém. Pronto. Está ensinado. Capítulo 4, irmãos. Verso 14. Diz o seguinte. Agora, olha para mim. O que você não pode é tirar um pássaro que está na natureza e pôr na gaiola. Porque não é pecado. É uma malvadeza e é contra a lei. O que você pode? É você ter pessoas que criam em criadouros, pássaros, que são criados especificamente para viver em cativeiro. Então esses que são especificamente para viver em cativeiro, se você soltar, ele vai morrer nas garras de outro predador. Certo? Quem entendeu, pastor, diga amém. Amém. Pronto. Eu gostava de pegar pardal para comer frito quando era criança. Eu pegava pardal e pomba, aquela pomba rolinha. Eu pegava aquilo, tirava as penas, aleluia, limpava, pegava, acendia a fogueira, e nós na fogueira tostava aquilo e corria até os ossos. Glória a Deus. Aleluia. E se eu for na casa de alguém, um aquário, o peixe estiver muito grande, eu para dar lugar para o outro peixe, eu tiro o peixe frito também. Capítulo 14, verso 14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha que coisa linda. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E ao que respondeu então a mulher: não tenho marido. Então respondeu Jesus: em verdade disseste isso, não tenho marido, porque 5 já tivestes
e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém. Olha para mim. Eu quero falar, irmão, dos ingredientes que o crente deve ter para vencer as frustrações da vida. O que é a frustração? A frustração é um impacto emocional que acontece no nosso dia a dia, principalmente nas nossas tarefas, nossos propósitos e nossos objetivos. Quem aqui tem um objetivo? O homem, ele precisa ter um alvo, senão a sua vida não tem sentido. A mulher de Deus, o homem de Deus, as pessoas em comum, elas têm um objetivo, têm um alvo. Porque sem um objetivo e sem um alvo, a vida perde o sentido. Então, muitos, eu ontem me alegrava com o Osiel pela formatura dele, porque não é porque se formou, não é isso a minha alegria. É porque o diabo, como disse a Jaqueline, o diabo tentou de todo jeito fazer aquele menino desistir, de se formar e até de viver. Porque o pastor João está sentado aqui, ele sabe quantas vezes Osiel sofreu, quantas vezes nós choramos juntos. Não era por causa da faculdade, que o inimigo, vendo o objetivo, atacou um outro lugar. Então você pensava que o problema do Osiel era o A, mas o inimigo queria impedir ele de atingir o objetivo B. Então o inimigo atingiu na retaguarda dele, atingiu no lado mais fraco dele, no lado mais frágil dele, e ele entrou em confusão e ficou frustrado. Como que eu sirvo a Deus? Como meu pai é crente? Como minha mãe ora tanto? E eu estou passando por isso. Então, ontem minha alegria era porque, apesar das dificuldades, ele venceu a frustração. Então ele venceu a frustração e alcançou o objetivo. E ontem ele me comunicou que já começou um novo objetivo, um novo alvo para a vida, para a carreira profissional, que vai trazer bênção para o casamento, trazer bênção para os filhos, trazer bênção para os pais, trazer bênção para a igreja, trazer bênção para a sociedade, porque ele está se transformando numa bênção para todos, para a sociedade, para a igreja, para a família, para a esposa, para os filhos. Então isso é um alvo. Todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza, desde os últimos que estão sentados lá atrás, José Carlos, Marcos, eu, Fábio, todos nós temos alvos, temos objetivos em nossa vida. Mas muitas vezes nós nos frustramos no objetivo, no alvo. Por exemplo, irmãos, eu fico pensando como foi triste, porque no Oriente Médio, quem conhece a Jordânia, o Irã, Israel, a Arábia Saudita, os países árabes em si, a China, por exemplo, o Japão, também do Japão, esses países, a tradição desses países é que quando mulheres nascem, elas devem ser preparadas já para o casamento. Então elas aprendem a cozinhar. Do que criança brinca? De boneca, para aprender a cuidar de criança. Depois, qual é o segundo presentinho que a mamãe dá para uma criancinha? Um jogo de cozinha. Quem lembra disso? Eu não sei se hoje é assim ainda. Hoje não é nada, porque hoje eles pegam o celular e acabou. Mas antigamente, no tempo meu e do Cidalvo, no tempo meu e da irmã Vera, né, irmã Vera? O papai e a mamãe traziam para a gente no dia das crianças, ou Natal, aquele brinquedinho de cozinha, né? Então, você falava assim para a criancinha: está brincando do quê? Fazendo comidinha. Porque a criança, desde criancinha, já vinha crescendo para aprender a ser uma dona de casa, para aprender como cuidar da cozinha, cuidar de criança. O que está fazendo? Está trocando fralda do bebê, mas já fez xixi. Nós tínhamos aquelas bonecas que choravam, faziam pipi, os bonequinhos faziam pipi. Aquela coisa toda para quê? Para preparar a pessoa para o casamento. Agora, irmãos, eu estou falando de um país ocidental. O que é um país ocidental? O país ocidental são os novos países. São países que passaram a ser colonizados a partir de 1500, que é chamado pela história de novo mundo. Nós somos o novo mundo. Nós somos um mundo em que nós aprendemos as tradições do mundo antigo, mas misturado também com aquilo que nós aprendemos com outras raças. Por exemplo, nós temos aqui descendentes de italiano, descendentes de português, descendentes de toda a raça dentro de um culto, não é? Nós temos descendentes de várias pessoas. Se você juntar 1000 brasileiros,
você vai ter descendentes de todas as nações do mundo, apenas dentro de um lugar onde tiver 1000 brasileiros. Amém? Quem entendeu, pastor, diga amém. Por exemplo, moram hoje 2 milhões de libaneses no Líbano. No Brasil tem uma colônia de 12 milhões de libaneses. E por incrível que pareça, o nosso presidente é libanês. Michel Temer é libanês. Então você vê, Maluf, o que é? Libanês. Então nós temos nações e nações aqui dentro. A maior colônia japonesa do planeta está aqui na Liberdade, no bairro da Liberdade. É a maior colônia do Japão no mundo. É o segundo Japão do planeta, é aqui na Liberdade. Nós temos a terceira maior comunidade judaica do planeta, aqui no Brasil. Então veja bem, nós somos um país, irmãos, com uma miscigenação muito grande, onde se aprende muita coisa. Então, nessa cultura toda, nessa multiplicidade, miscigenação de pessoas, existem muitos propósitos. Então o pai, muitas vezes, pode ensinar para o filho um propósito. Ou a mãe pode querer da filha um propósito. Os pais podem dirigir o propósito. E muitas vezes esses pais se frustram, porque o filho não acompanha. Porque filho é um negócio interessante, irmãos. A gente consegue só colocar alguma coisa dentro dele enquanto ele está dentro do berço. Porque depois que sai do berço, você não ensina mais nada. Porque você pode ver, tem até um ditado popular que diz assim: educação vem da onde? Do berço. Porque é o melhor lugar para educar é no berço. Só que todo mundo já percebeu que a criança, quando está no berço, o que ela mais quer? Pular do berço. Não é nem sair, é pular. Ela quer pular fora. Você vê que o maior esforço que a criança faz com as pernas quando ela está no berço não é para andar, é para ficar de pé e tentar pular do berço. Eu conheço um pastor, meu amigo Marcos, deve lembrar dele, que um dia eu falei para ele assim: rapaz, eu estou vendo uma molecada, um monte de adolescentes subindo em cima do forro da igreja daqui, eu estou vendo. E ele olhou para mim e falou: rapaz, o meu filho é o chefe da quadrilha, eu estou achando. Porque eles estavam subindo em cima do forro da igreja, o forro da igreja era todinho de madeira, e eu estava vendo a fumaça dentro da igreja. Eu falei assim: está acontecendo alguma coisa. Ele falou: pastor, minha desconfiança é que meu filho é o chefe. Chegou lá, era um menininho, pequenininho, irmão, vai fazendo mais. O que você ia fazer, fulano? Pastor, eu não sei, eu queria ver se a madeira era boa mesmo. Mas porque precisava pôr fogo. Então, enquanto eu estava no culto, estava lá. Mas o pai educar o filho. Mas acontece que o problema é o berço. Tem coisa que tem o tempo de fazer. Assim, acontece menos frustrações na vida. Essa mulher, por exemplo, ela foi criada para casar. Ela foi ensinada a casar. Ela foi preparada para ter um bom marido, para ser uma boa esposa. E ela veio um dia, um cara na casa dela lá, viu que ela era uma boa pessoa e casou com ela. Porque homem não casa com mulher que não presta. Quando ele casa com mulher que não presta, é porque ele é doido. Eu estou falando de um homem normal. Um homem normal, ele tem a cabeça no lugar. Diga, a cabeça no lugar. Os irmãos que são homens, põe a mão na cabeça assim. Os irmãos que são homens, estou vendo os números, não puseram. Zé Carlos, põe a mão na cabeça rápido. Isso, graças a Deus. Estava esperando um menininho de pouco, eu estava até com medo já. Então, homem que é homem, tem cabeça no lugar, casa com mulher que vai ajudar ele a vencer na vida. Porque, irmão, tem 2 tipos de mulher: a que ajuda o homem a andar, vencer na vida, que é aquilo que Deus falou, a adjutora, e aquela que ajuda o camarada a cair num barranco, num abismo abaixo. E, infelizmente, a vida é assim. E aquela mulher, com certeza, ela tinha dotes, ela tinha cultura, tinha inteligência, ela demonstra isso quando conversa com Jesus, que atraiu o primeiro marido. Mas o primeiro casamento dela foi uma frustração. Um dia aquele marido foi de volta e devolveu ela em casa. Você já pensou isso há 2000 anos atrás, irmãos? Porque até poucos anos atrás aqui no Brasil, pastor Marcos, divórcio era proibido. Era proibido o divórcio. E há alguns anos a mais, era até crime o divórcio. Porque o abandono do lar, o marido abandonar a esposa, era crime. Antes da Constituição de 34, era crime. Então vocês vejam, irmãos, que conforme o mundo foi mudando, as pessoas foram mudando também. E assim também mudando o tipo de frustração que as pessoas têm. E tem muita gente, irmãos, que gosta de viver de frustração, de olhar demais para a frustração. Fica frustrado, frustrada e não tem coragem de dar um passo mais à frente. Porque acha que aquela frustração, aquele acontecimento que trouxe a tristeza, que trouxe a mágoa, trouxe a dor, vai acontecer de novo. Só que a palavra de Deus ensina, irmão, que o crente não pode parar. O crente não pode cessar a sua jornada.
A pessoa que tem esperança, porque o primeiro remédio para a frustração é a esperança. Diga esperança. E essa mulher, ela tinha esperança, porque a esperança, irmãos, ela vem através da tribulação. A Bíblia diz que a tribulação traz paciência, a paciência traz a esperança, e na esperança não há confusão. Então tem muita gente que muitas vezes passa uma luta, um problema e não sabe por que é. Se você confia no Senhor Deus e tem crença, tem fé no Senhor Deus, essa luta que você está passando, ela trará benefícios para a tua vida, porque o nosso Deus, Ele é bom. Deus não trabalha nas nossas vidas para nos trazer, irmãos, apenas tragédia. Ele trabalha nas nossas vidas para melhorar aquilo que em nós pode ser útil para o futuro. Então, depois do primeiro casamento, ela teve o segundo, outra frustração, mas não desistiu, casou a terceira vez, outra frustração, mas não desistiu, casou a quarta vez, outra frustração, depois veio a quinta vez, outra frustração, e agora estava tentando pela sexta. E era uma tentativa que Jesus já disse para ela: esse aí também não vai dar certo. E aí eu fico pensando, como que essa mulher teve força, irmão, para aguentar 6 casamentos? Porque tem mulher que não aguenta um. Eu conheço irmã de igreja, crente, que fala língua estranha e não aguenta um. Como é que essa mulher, sem batismo com o Espírito Santo, sem escola dominical, sem culto de doutrina, sem nada, tinha coragem de tentar 6 vezes? Da onde veio essa força? Irmão Zé Carlinhos, que queria visitar hoje o amigo. Da onde vem essa força? Está no texto. Ela não tinha preguiça de buscar água. Ela tinha desejo de saciar sua sede. Ela não desistia de buscar água. Irmão, nós nunca devemos desistir de saciar nossa sede. E a Bíblia diz que existem vários tipos de sede. Tem uma sede que é interessante. Davi disse: a minha alma tem sede de ti. O homem não pode desistir de ter sede de Deus. Não pode desistir de saciar a sua vontade de sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Levante a mão um instantinho aí, que eu vou profetizar para você. Filme de televisão, Netflix, filme de televisão, novela não sacia a sede. Revista Sabrina não sacia a sua sede. Você pode tomar essas águas que tem por aí, mas vai tornar a ter sede. Mas se beber da água que você vai tomar aqui essa noite, ela se fará dentro de você uma fonte. Nunca desista de saciar sua sede. Levante a mão e continue com a mão levantada. Ficou desempregado? Não desista. Aquele que te dá água vai abrir a porta de emprego. Ficou sem sustento, está com dívida, está com problema? Não desista. Aquele que te dá água é dono também do ouro e da prata. Aleluia. Está com dificuldade, com problema no lar? O príncipe da paz é aquele que mata a tua sede. Ele vai levar paz ao teu casamento, ao teu lar, à tua família. Tem um glória a Deus aí? Jesus, Ele é maravilhoso. Aquela mulher, ela tinha uma esperança, e a esperança dela, ela é explícita. Ela buscava água. E crente tem que aprender, irmão, que ele tem que buscar água. Ele não pode ficar sem água. Primeiro, porque 75% pelo menos de um corpo é constituído de água. Então você precisa de água. Para o quê? Para o teu corpo ficar em pé, para você manter a tua saúde, para o teu organismo funcionar, precisa ter água. Assim também é a vida espiritual. Sem água que desce do céu, você não vai ter vida espiritual. Muita gente brinca com isso, irmãos, e não tem, porque Deus não quer dar água apenas para que você sacie. Jesus disse para a mulher: quem beber dessa água aí, torna a ter sede, mas quem beber da água que eu dou, se faz nele uma fonte que jorra, que salta para a vida eterna. Aleluia. Eu gostei muito de ouvir o Isaías, porque eu vi que ele está com a fonte desentupida, a fonte dele está jorrando. Gostei de ouvir a Jaqueline, porque a fonte está jorrando. Gostei de ouvir os irmãos quando estavam cantando os hinos da harpa, porque a fonte está jorrando. Agora, irmão, é muito duro quando as pessoas entram na igreja e ficam de cara fechada, cara amarrada,
não quer dar lugar para o Espírito Santo, não quer dar lugar para Deus, meu irmão, quem quer que você abra o coração hoje não é o pastor Daniel, porque o pastor Daniel não conhece o teu coração e não tem direito de conhecer o teu coração. E tem profeta por aí que de vez em quando, pastor Marcos, fala assim: Deus está mostrando para mim teu coração. Que Deus mostra meu coração para ninguém, coisa não, isso é mentira. Até Jesus, para entrar no meu coração, ele diz: eu estou à porta aí, bato, eu estou à porta e bato. Deus não vai pegar meu coração e sair mostrando para ninguém não, porque Deus ele não é fofoqueiro, não é fuxiqueiro e também não é de ficar expondo o coração de ninguém para ninguém não. O coração é o lugar mais íntimo da alma, e no meu coração tem uma fonte que salta para a vida eterna. Quando eu abro a minha boca, alamachura, amassai, eu falo a palavra, e quando eu falo a palavra, pela palavra que eu falo, todo mundo sabe o que tem no meu coração, porque a Bíblia diz: a boca fala porque o coração está cheio. Dê glória a Deus aí. Quando eu falo glória a Deus, é porque meu coração está cheio de glória. Quando eu digo aleluia, meu coração está cheio de aleluia. Quando eu falo em mistério, meu coração está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu canto louvores, meu coração está cheio de gratidão. Quando eu digo aleluia, eu digo que todas as nações devem louvar ao Senhor. Quando eu dou um conselho, meu coração está cheio de direção. Quando eu estendo a mão, meu coração está cheio de compaixão e está com vontade de ajudar. Quando eu dou um abraço, meu coração está cheio de ternura. Tem um amém melhor aí, meu irmão? Por que está cheio do meu coração? Aquela mulher, o coração dela tinha sede e ela não cessava de buscar água, porque ela queria saciar a sua sede. Primeiro ingrediente para vencer a frustração: busque água, mas busque na fonte certa. Diga para o teu irmão: na fonte certa. Porque tem muita fonte que a água é amarga. Uma vez tinha uma fonte lá no deserto, tinha uma fonte. Os israelitas, quando viram a fonte, caíram para beber água. Quando foram beber água: Senhor, a água está amarga. A água está amarga, não pode beber. Se beber, morre. Então joga lenho na água, joga uma madeira na água. E de repente a água ficou sã na hora. Não beba água amarga. Água amarga, quem é que dá água? Irmão, eu não fico perto de gente que só fala mal. Gente só reclama da vida. Gente só reclama da sorte. Gente que só fala mal dos outros. Gente que só acha que está para baixo. Fica perto dessa gente não, que ele está lá para baixo, quer te afundar. Sabe o que é isso aí? É síndrome de Lúcifer. É uma doença que quem tem é o diabo. É uma doença que se gerou no diabo, é um vírus que gerou dentro do Satanás. Por exemplo, a AIDS, muita gente diz que é oriunda do macaco. A HN1 é oriunda da galinha chinesa. Então, todas as doenças, elas são oriundas de algum lugar. Mas a amargura é oriunda do Satanás. O diabo é o ser mais amargo que existe. E ele planta a raiz de amargura no coração das pessoas. E muitas vezes você fica ouvindo conversa que não deve. Fica no WhatsApp ouvindo coisa que não deve. Fica no celular ouvindo o que não deve. Fica na rede social, no Facebook, nas outras demais redes, ouvindo o que não deve. Ouvindo gente que está derrotada, está fracassada, acha que não é nada, acha que... Meu irmão, esse tipo de gente está transmitindo uma mensagem que não é a mensagem que Jesus transmitiu para você. Jesus na cruz do Calvário, seu último suspiro, enquanto o diabo batia a palma achando que tinha ganhado, enquanto Pôncio Pilatos estava lavando as mãos, enquanto Herodes estava fazendo um bacanal lá na casa dele, enquanto muita gente batia no peito achando que tinha vencido, enquanto Anás e Caifás estavam fazendo um banquete, comendo lá no templo, sabe o que Jesus estava dizendo? Estava dizendo: está consumado. E quando ele disse está consumado, o céu se escureceu. E quando o diabo foi lançar a mão do espírito, da alma de Jesus, para poder condenar o inferno, não pôde tocar, porque a Bíblia diz que quando chegou perto do sangue, o sangue era santo, o sangue era puro, porque a Bíblia diz que na sua boca não foi encontrado engano. Se não foi achado engano, foi porque alguém procurou. Foi o diabo que foi lá procurar. O diabo foi tentar fazer uma autópsia espiritual em Jesus, não achou pecado nenhum. E quando Jesus deu o último grito, ele disse: está consumado, nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Porque Jesus tinha o direito de entregar a vida dele a quem ele quisesse. Antes de morrer, ele tinha
tinha dito aos discípulos: um mandamento eu recebi do meu Pai, não abro mão dele. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tomar a minha vida novamente. Quando o diabo foi procurar Jesus, não encontrou. Sabe onde Jesus estava? Já estava descendo as partes baixas da terra, já estava conversando com Abraão, já estava conversando com Noé, e dali ele deu um pulo para o outro lado do abismo, porque o Hades era dividido em duas partes. A Bíblia diz que em Evangelho, segundo escreveu Lucas, era dividido em duas partes. De um lado ficava o seio de Abraão, aonde morriam e iam os homens antes da crucificação, aqueles que tinham esperança no Messias. Do outro lado ficavam aqueles que já estavam condenados para serem lançados no inferno. Jesus se reuniu primeiro com os patriarcas, depois pulou do outro lado do abismo, e do outro lado do abismo achou o diabo, tomou da mão dele a chave da morte do inferno, pisou na cabeça dele para que se cumprisse aquilo que Deus falou. Ele ferirá a cabeça da serpente. Ele feriu a cabeça da serpente, e quando feriu a cabeça da serpente, tomou a chave da morte do inferno, ressuscitou no terceiro dia e disse para quem crê no nome dele: quem crê no nome dele vai dando glória. Disse para quem crê no nome dele: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpião e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. E bate o pé no chão aí, porque ele te deu poder para pisar serpentes e escorpião, e nada pode te fazer dano algum. Tem autoridade aí, dê glória a Deus. Crente que dá glória a Deus em voz alta, recebe autoridade, recebe poder, recebe graça, porque a autoridade é pela voz, é comando. Você nunca vai ver um sargento mudo, nunca vai ver um governador mudo, porque a autoridade Deus dá na voz. Tem glória a Deus aí? Tem glória a Deus. Jesus, ele é nossa autoridade. Quando nós buscamos, irmãos, na fonte certa, porque o crente pode estar na luta que tiver, é a obrigação dele estar com a cabeça erguida. Aleluia. Foi esse o pastor que Deus falou para ele assim: vai falar com o governador. Vai falar com o governador que você precisa de um terreno para construir a igreja. E ele foi. Quando ele entrou na sala de espera, um monte de gente falava com o governador. Ele estava com uma camiseta amarela. Quem já usou muito aqui uma camisa sua muito, sabe? A camisa, metade do tecido já tinha consumido. Dava para ver o corpo dele, a pele dele, porque a camisa não tampava a pele. O colarinho da camisa, a mulher já tinha trocado, porque tinha acabado o colarinho, a mulher tinha trocado, mas o colarinho também já tinha rasgado, então estava soltando, o colarinho estava soltando. O sapato dele furado dos dois lados. E ele falou: o que eu vim fazer aqui? Jesus falou: você veio aqui dar uma ordem. Que ordem? Você vai dar uma ordem para você ter o terreno da igreja. Mas eu não tenho nem roupa. Você não precisa de roupa. Eu, quando morri na cruz, eu morri nu. E estando nu, eu tomei o mundo inteiro para mim e entrei na glória do meu Pai. Então você vai entrar aí dentro e tudo que você falar o governador vai fazer. Ele levantou bem a cabeça e a secretária veio e falou: quem vai falar com o governador? Ele falou: eu. Como ele falou mais depressa que os outros estavam tudo perfumado, com gravata, bonitinho, deixaram ele entrar primeiro. Todo mundo, quando ele entrou, ficou dando risada: o que esse mendigo vai fazer lá dentro? O governador tinha 4 horas para atender todo mundo, ficou 7 horas com aquele homem lá dentro. Ele ganhou o governador para Jesus, construiu o templo. Tem glória a Deus aí? Hoje o presidente daquele país é crente, é o pastor José Satírio. O presidente daquele país é crente, o vice-presidente é crente. Mais de 30% da Assembleia Federal do país da Colômbia é tudo crente, porque ele entrou, aleluia, de cabeça erguida na sala do governador. Não é a tua roupa, não é o teu carro, não é o teu penteado, não é se tem dinheiro, não é se o barraco está a capelha furada que vai determinar quem você é. O que vai determinar quem você é a forma como você anda com a cabeça erguida diante do Deus Todo-Poderoso. Tem glória a Deus aí, meu irmão? Glória a Deus! Beba da fonte certa. Beba da fonte certa. Se você beber da fonte certa, você nunca vai ficar frustrado. Tem muita gente, irmãos, que só vai na nossa casa para levar notícia ruim, ou que só telefona para levar notícia ruim, ou que só para, e tem uns que são tão sutis
Porque, deixa eu te contar, os que são sutis são instrumentos do diabo, pastor. Porque a sutileza e a astúcia é coisa pertencente à serpente. Tem uns que são sutis. Vem cá. Ó, Zé Carlos, eu vou falar com você, mas não é porque eu sou fofoqueiro não, tá? É só porque eu sou teu amigo. Começa desse jeito. Não conta pra ninguém não, mas ó, fulano, sabe o que ele acha de você? Ele acha isso aqui. Sabe o que aconteceu domingo no culto? Aconteceu tal coisa. Sabe que comentário eu vi? Foi tal comentário. E ele vai, o Zé Carlos fica triste, ele vai todo alegre embora. Porque toda pessoa que traz esse tipo de fuxico desse jeito, ele vai embora alegre, porque ele fez a obra de quem enviou ele. Quem enviou ele foi o diabo. Ele vai alegre porque ele cumpriu a tarefa dele. Agora, a crente, irmão, não leva esse tipo de mensagem. A mensagem do crente é outra. A mensagem do crente é essa: você está com a cabeça baixa, mas Deus vai te dar vitória. Hoje você está no vale, mas Deus vai te levar para o monte. Allah machura mas. Você está no meio do oceano, mas se Deus não mandar pelo menos um pedaço de tábua para você agarrar, vai mandar uma baleia para te engolir, mas não tem glória a Deus aí. Até no da baleia, Deus dá a solução. Aleluia! Certo. A mulher ia buscar água. Ela sabia que uma das formas de vencer a frustração era buscar água. E quais eram as ferramentas que ela levava? Diga comigo, corda. Corda. Todo crente tem que ter uma corda. Todo crente tem que ter uma corda. Tem corda aí? Pergunta para mim, tem corda aí? Tem que ter corda. Corda. Porque um dia faltou corda. Um dia faltou corda e Jeremias estava dentro de um poço cheio de lama. Na verdade era fezes. Era uma fossa que ia cair a todo esgoto da cidade. Jogaram Jeremias lá dentro. Mas não tinha ninguém tinha corda. Faltou corda. Porque estava todo mundo sem esperança. Ninguém em Jerusalém, pastor Marcos, tinha esperança. Mas apareceu um homem que falou assim: já que ninguém tem corda, eu vou fazer uma. Ele falou: quem tem lençol em casa traz. Pegou lençóis, trapos, e a Bíblia diz trapos de algodão, ou seja, algodão apodrecido. E ele fez uma corda, ele era um mordomo, mas ele fez a corda e jogou para Jeremias. Ele falou para Jeremias, para não machucar, porque você está enterrado, e essa fossa, os excrementos secaram dentro do teu corpo aí, você está preso. Coloca debaixo dos braços, debaixo da curva das tuas coxas, das pernas, dos joelhos. Vai colocando isso aí, deixa bem macio, que nós vamos juntar homens aqui, vamos puxar. Juntaram vários homens junto com aquele mordomo e começaram a puxar Jeremias e tirar Jeremias de dentro do buraco. Irmão, crente que tem esperança leva uma corda. Ou coisa boa é quando você pode transmitir o que você tem. Tem esperança aí? Ô meu irmão, transmita a esperança. Transmita a vida e Deus vai abençoar a tua vida. Amém, querido? Eu não vou falar do vaso, né? Porque aquela mulher também tinha um cântaro. Não vai dar tempo, porque eu quero falar de outras coisas que essa mulher tinha. Aquela mulher tinha esperança que um dia ia encontrar com Jesus. Ela falou: quando vier o Messias, ele nos ensinará todas estas coisas. Ela tinha esperança. Quem aqui tem esperança que um dia vai voltar? Aleluia! Oh, coisa linda. Miguel falou aqui agora há pouco. Coisa boa, irmão, quando a gente tem esperança que a gente vai e vai sair cheio. Que a gente vai dobrar o joelho e vai levantar com a resposta. Que a gente vai fazer o jejum e Deus vai responder o jejum. Que a gente vai fazer o voto e Deus vai responder o voto. Que a gente vai bater na porta e a porta vai abrir. Por coisa boa ter essa esperança, essa convicção. Aquela mulher, apesar de ter passado por tanta frustração na vida, tinha esperança que um dia ia chegar o Messias. E o Messias apareceu para ela. Incrível que foi a primeira pessoa que soube que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Porque Jesus, ela disse: um dia o Messias vai vir e vai nos anunciar todas essas coisas. Jesus respondeu para ela: eu o sou e falo contigo. Aquilo que Jesus não tinha falado nem para os discípulos ainda, Jesus falou para uma mulher que estava desprezada, para uma mulher que havia passado a frustração, mas que estava lutando para vencer. Meu irmão, continue lutando, porque Deus vai te surpreender. Levante a mão aí e segura no alto para receber esse coração. Aleluia! Levante a mão, levante a mão. Irmão, continue lutando, que Deus vai te surpreender. É onde todo mundo está zombando, é onde todo mundo vê que não tem saída para você, é onde todo mundo vê, zomba, critica, fala mal, não concorda. É aí que Deus vai te
socorrer e vai abrir o milagre, e o nome dele vai ser glorificado, porque o que você está esperando para que o nome de Deus seja glorificado, ele vai fazer. Deus não vai fazer porque você quer, Deus não vai fazer só porque você precisa, não. Deus ama fazer para o nome dele ser glorificado. Jesus Cristo, quando orava a oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu estando na terra, eu glorifiquei o teu nome, agora me dá de volta aquela glória que eu tinha antes da fundação dos séculos. Ô irmão, diga glória a Jesus aí, diga glória a Jesus. Tua salvação é por causa de Jesus, teu milagre é por causa de Jesus, porque a Bíblia diz que há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Jesus disse aos discípulos: até agora pedirdes e não receberdes nada, porque até agora não pedirdes em meu nome, mas tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Meu irmão, pede no nome de Jesus que ele atende. Tem glória a Deus aí, querido? Amém? Meu tempo acabou, mas como é bom falar disso. Aquela mulher venceu a frustração porque tinha esperança no Messias, mas ela tinha outro componente, ela tinha outro desejo que saltava dentro dela: adorar. Senhor, onde se deve adorar? Alguns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é nos montes. Jesus olhou para ela e falou: em verdade, verdade, nem em Jerusalém e nem no monte, mas vem o dia, agora em que os verdadeiros adoradores, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em duas coisas, em espírito e em verdade. Vem o dia, e agora é a hora, irmão, de você dar uma canção para o Senhor. Aleluia! Em espírito e em verdade, e colocar o teu problema, a tua dificuldade nos pés dele, e sair do culto alegre. Mas pastor, sair com o problema? Sim, meu irmão, o teu problema ele tem com dias contados. Enquanto tiver adoração no teu coração, aquela mulher vencia a frustração, porque apesar da frustração, ela ia lavar roupa, tinha uma canção. Ela ia para o fogão, tinha uma canção. Estava com o cântaro pesado, o cântaro de barro de 5 quilos nos ombros, um rolo de corda, porque ela falou: o poço é fundo, para o poço ser fundo ela ter corda. Naquele tempo devia ter quantos quilos de corda, mais ou menos? Que ela levava mais de 15 quilos de corda, de peso do outro lado do ombro, e um cântaro vazio com 5 quilos, mas ela levava corda, ela levava peso. Oh, coisa gloriosa, em espírito e em verdade. Fique de pé, vamos dar uma canção para o Senhor, porque aquela mulher também tinha a adoração. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade. Aleluia! Nós te adoramos, nós te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, meu Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, meu Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Feche os olhos e cante. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar aqui, Senhor.
meu prazer é te louvar, meu prazer é estar aqui, Senhor, nos átrios do Senhor. Meu prazer, apesar dos prazeres dessa vida, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tome assento. Oh, glória a Deus, aleluia! Tome assento, Luiz. Aleluia. Muito bem. Por isso, irmãos, é importante nós irmos à casa de Deus. Quero perguntar se essa noite tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Quer crer que o Filho de Deus morreu pelos seus pecados? Tem alguém que quer ter crença em Deus? O que é isso? O que é isso dar esse sinal aqui? Você dizer para o céu, para os anjos, para os demônios, dizer para Jesus: Jesus, eu creio na tua morte para salvar a minha vida do inferno, para me libertar dos meus pecados. É esse sinal. Por que tem que dar esse sinal? Porque tem que ser visto por todos os anjos, tem que ser visto pelo céu, tem que ser visto pela igreja. E alguém quer receber a oração, receber o perdão dos seus pecados? Tem uma canção muito antiga, não sei quem conhece, mas é assim: quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode da dor, é hora de ter o Salvador, o Salvador. Ele é Jesus que por você morreu na Glória a Deus. tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia. Eu quero te convidar a aceitar Jesus, porque o mundo lá fora não tem o amor que Jesus tem. Jesus disse que ninguém tem amor maior do que ele, a ponto de dar a sua própria vida pela do seu amigo. E você é um amigo de Jesus. Jesus deu a vida dele pela sua. O amor lá de fora é enganoso. Tem outra canção tão bonita que diz tanto: no mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri para não chorar, no mundo a gente não conhece o amor, no mundo não se conhece o que é a paz. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente conhece o que é a verdadeira paz, porque é alegria. Jesus me deu paz. Jesus quer dar alegria, quer dar vida eterna para você. Tem alguém aqui que quer Jesus? Todos aqui são crentes, irmãos? Todos são crentes? Todos são? Amém. Todos são crentes. Muito bem. Vamos tirar a oferta, queridos? Vamos tirar a oferta. Eu quero convidar você a contribuir com o seu dízimo, a sua oferta para o trabalho.